Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Entre Linhas. É o momento de nós explorarmos as entrelinhas da lição da Escola Sabatina. Já estamos aqui no 5º vídeo dessa temporada de férias, como vocês podem ver aqui no fundo. Eu estou aqui no... Vamos ver se vocês vão reconhecer essa paisagem aqui. Aqui pessoal, Museu do Ipiranga, aqui em São Paulo, passeando aqui um pouco, muito bonito a paisagem. Para quem não conhece, é um convite para vocês aqui conhecerem. Mas, vamos ao que interessa, que é o 5º vídeo, onde nós vamos estar estudando aqui o tema Lidando com Dívidas. Um tema bastante interessante aqui para os brasileiros, principalmente, pessoal? Pessoal do Carnezinho. Nós vamos ter aqui nesse vídeo a participação do Ricardo, a participação do Marcos André e também do Alexandre, mesmo na temporada de férias. Todos aí estão viajando e gravando na medida do possível para trazer aqui para você os comentários. Beleza, pessoal? Então, fica sempre o convite, se você curtiu o conteúdo, não esqueça de se inscrever no canal, dar o seu like e também deixar aqui os seus comentários, que logo mais teremos aqui também o tempo, o momento de nós conferirmos os comentários que vocês deixam. Então, por enquanto, chama a vinheta. Bom pessoal, vamos conferir então aqui os comentários. Nós temos aqui alguns, pessoal aqui nas Olimpíadas dos comentários, aqueles que primeiro comentam conosco aqui. Marcos Molina conseguiu estar no pódio, Marcos? Um ótimo sábado a todos. Genésio Mioto, uma boa semana a todos. Eu assisto o vídeo inteiro. Isso aí, Genésio Mioto. Eu quis dizer, assisto o vídeo inteiro sem pular. Legal. Lições fortes da Bíblia. Olá meus irmãos, amigos, Deus abençoe a todos vocês. A você também, que eu sei que é um casal, só não lembro o nome desse perfil aqui do Lições Fortes da Bíblia. Luísa Patrícia, não foi dessa vez, no vídeo passado ela estava no pódio. Parabéns, boa lição a todos, feliz sábado e uma ótima semana para todos. Show de bola, que Deus seja louvado. Já curti, já comentei e é importante também todos fazerem isso, ela diz, e não custa nada, realmente, a Luísa sempre está ajudando aqui, isso potencializa o vídeo dentro da plataforma do YouTube a cada comentário. Ela diz também, feliz ano novo para todos, quem está começando aí o ano ainda de férias. Temos aqui o comentário da Vilma Chico Mendes. Oi meninos, muito obrigado pela dedicação de vocês. O Senhor abençoe cada vez mais este Ministério de Estudo da Palavra de Deus. Obrigado aí, Vilma Chico Mendes. E o G Vitorino comentando conosco também todas as semanas aqui na temporada de férias, G Vitorino? Boa tarde a todos, um feliz sábado, mais uma vez juntos para mais uma lição. Bom sábado, feliz semana a todos, diz aqui a Edilza Nascimento, nossa querida companheira, parceira aqui do canal. Vídeo já curtido, já compartilhado, e ela deixou também um coraçãozinho aqui, cheio de brilhinhos. Obrigado pelo carinho aqui, Edilza Nascimento. Então, por esse vídeo, nós temos comentário. Muito obrigado, pessoal, por você ter comentado. E não se esqueça, que é muito importante, se você tiver um tempinho, deixe seu comentário, que ajuda aí a promover o nosso conteúdo, sem dizer, ajuda a conhecer um pouquinho mais o pessoal que nos assiste. Beleza, pessoal? Então, daqui dessa praça aqui, como nós estamos, vamos iniciar aqui os estudos com o Ricardo, logo mais com o Alexandre e com o Marcos. Peço que você curva a sua fronte e vamos ter então uma palavra de oração, mesmo com esse som, Vocês podem ver aqui que o som da fonte, o som do pessoal aqui ao redor, pode estar sendo pego aqui pelo microfone, mas dessa mesma forma, vamos ter uma palavra de oração aqui antes de iniciarmos os estudos. Então, assim como esteja onde você estiver, vamos estar em reverência e vamos orar ao nosso Deus. Oremos. Senhor Deus, nosso Pai, obrigado pelo ministério, obrigado aí pelos irmãos, obrigado por essas férias, pelas viagens que os irmãos estão fazendo em segurança, o Senhor tem guardado todas elas, a nós, a minha família também, muito obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós. Agora vamos estudar a Tua Palavra, Senhor, nos ajude nesse assunto, ó Pai, que é sobre a questão de dívida, que o Teu povo, ó Pai, usando os Teus conselhos, não caia nessas armadilhas, ó Pai, não caia nesses problemas. Use agora o Ricardo, o Alexandre e o Marcos, para que possamos meditar nas palavras que vamos ter aqui, e colocá-las em prática em nossas vidas. Humildemente oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Bom, pessoal, então agora sim, chega aí, Ricardo, é com você. Bom, gente, vamos lá. Lição número 5. Lidando com as dívidas. Como de costume, vamos pegar aqui no título e vamos buscar algumas palavras na língua original do Velho Testamento, do hebraico, para nos ajudar a desenvolver o assunto da semana. A expressão para dívidas é havut. Essa expressão significa obrigação, dívida, vem da raiz hav, que significa dever. Obviamente
que essas dívidas, nos dias de hoje, elas estão muito conectadas ao dinheiro. Então, trouxe algumas palavras também em hebraico que são utilizadas, podem ser traduzidas hoje em dia como dinheiro. Mamon é a mais conhecida. Mamon significa dinheiro, mas é no sentido mais de riqueza. E também estaria atrelado ao paganismo essa palavra. Ocorre que nós temos uma outra palavra que propriamente não está atrelada a deuses pagãos e está atrelada aos atos simbólicos que nós estudamos na lição da semana passada. A todos aqueles animais, todo aquele corbã lá, aqueles animais, aquela matança de animais, aquele derramamento de sangue. Porque a salvação da humanidade tem um preço, e este preço é o sangue de Cristo. E aquele sangue daqueles animais era apenas ensinamentos. Então nós encontramos na língua hebraica alguns elementos que nos levam a entender por que aqueles atos simbólicos foram passados daquela forma. E a expressão damim é uma destas. Damim significa dinheiro, preço, sangue. Ele pode ser traduzido por essas três palavras na língua portuguesa. Então aqui nós encontramos o porquê do ato simbólico. Nós encontramos indícios na linguagem do porquê do ato simbólico ter sido passado daquela forma. Nós temos também a outra expressão que seria safin, que seria dinheiro no sentido de finanças, que ela vem de kesef. Kesef é dinheiro ou prata, o metal precioso. Bom, adentrando agora propriamente no verso áureo, no verso para memorizar, que seria o pensamento-chave da semana. Nós encontramos lá Provérbios 22:7, que diz o seguinte: o rico domina sobre o pobre, e o que pede emprestado é servo de quem empresta. Isto daqui não é uma mitzvah, não é uma ordem. Isso daqui é um texto de constatação. No reino de Deus não haverão propriamente ricos de prata e de ouro e pobres de prata e de ouro. No Éden, a intenção do Eterno na criação do Éden não era criar homens servos, um que domina o outro, um que é senhor e um que é servo. Adonai é o único Senhor. Adonai é El Shaddai, é Todo-Poderoso. Não era plano de Deus que os homens fossem dominados pela força, pelo poder do dinheiro, pelo poder financeiro, pelo poder físico, seja lá pelo que for. Não havia essa intenção no projeto original do Criador. Ocorre que, com a contaminação do pecado, a sociedade se tornou isso, e nós vemos aqui uma constatação do que acontecia no livro de Provérbios. Algumas palavras aqui eu separei para vocês. A primeira palavra que eu separei é a expressão ashir, que seria o rico, e a expressão rosh, que seria o pobre, ou aquele que não tem, ou aquele que tem em falta algo. E a expressão mashal é governar, ter domínio ou reinar. O nosso único Rei e Senhor é o Eterno. A expressão
servo, aquele que pede emprestado é servo de quem empresta, eved, servo, escravo ou emprestado. E um ponto importante, uma palavra que é importante justamente para nós entendermos o comecinho da lição de domingo, é a expressão lavar, que significa emprestar. Só que ela significa emprestar, significa atender, mas ela também significa unir. Quando nós chegarmos na primeira pergunta da lição de segunda-feira, esta palavra será muito importante para nós entendermos um pouco do contexto de Deuteronômio 28, o Devarim. No sábado, gente, uma definição de dívida o autor na ponta da linha traz para a gente: viver hoje com base naquilo que você espera ganhar no futuro. O autor da lição vai destacar que hoje em dia a dívida, você ter dívida, parece mais um estilo de vida, mas isso não deve ser a regra do cristão. O cristão, obviamente, vai buscar os conselhos, os aconselhamentos bíblicos de temperança, de administração, de equilíbrio, de mordomia, e vai buscar e pode encontrar esse equilíbrio financeiro. Ocorre que nós vivemos não só em uma sociedade, mas as pessoas vivem em sociedades com estruturas complexas. Não tem como a gente criar regras de prosperidade que se apliquem a todas as pessoas, em todas as situações. Existem questões das sociedades que são estruturais, que de certa forma impedem, sabotam as pessoas de alçarem voos mais longos em classes sociais mais altas. As pessoas que nascem com um poder aquisitivo menor, elas são sabotadas por estruturas sociais que trazem a elas uma escolaridade inferior, uma maior dificuldade para ter acesso a conhecimento, e elas vão precisar de um esforço muito maior do que aquelas pessoas que nascem em classes mais altas, em classe média, em classe alta. Então, é muito mais difícil para uma pessoa de uma classe mais baixa alcançar. Significa que é impossível? Não. Mas significa que o esforço daquele que nasce numa classe mais baixa é infinitamente maior do que daquele que nasce numa classe mais alta. Aquele que tem herança, aquele que nasce em berço de ouro, nem precisa propriamente nascer em berço de ouro. Uma classe média. A diferença de alguém que nasce na classe média e alguém que os pais são pobres, do esforço, da luta que ele terá para vencer essas travas que certas estruturas socioeconômicas colocam na vida dele, é muito maior. E um outro detalhe, é muito comum falar, não, se você trabalhar muito, se você se esforçar muito, um dia você será rico. Rico no sentido de prata. Rico no sentido de kesef. E isso é uma inverdade, gente. Estatisticamente, isto acontece, mas o percentual ele é baixo. E vocês podem verificar isso, quantas e quantas pessoas que vocês sabem, pessoas trabalhadoras, trabalharam a vida inteira, muito, e não se tornaram propriamente pessoas ricas, pessoas honestas, pessoas fiéis a Deus, pessoas trabalhadoras, trabalharam às vezes 10, 12, 13, 14 horas por dia, às vezes até mais, e necessariamente não se tornaram ricas. E outras que também trabalharam muito e conseguiram. Então, a sociedade nos oferece uma estrutura muito complexa. Agora, significa
que alguém que está, por exemplo, Joaquim Barbosa, homem negro, família simples, família humilde, e ele, com muito esforço, estudou, com muita dedicação e se tornou ministro do Supremo Tribunal Federal. Ocorre que o que Joaquim Barbosa teve que vencer, os obstáculos que ele teve que vencer, são infinitamente superiores a uma pessoa branca que nasceu numa classe média ou numa classe alta e tantos outros juízes por aí. Estatisticamente, gente, nas universidades, por exemplo, na USP, o número de negros é muito reduzido, é muito pequeno. Em cargos políticos, em cargos de estatais, em cargos de direção, também o número de negros é extremamente reduzido. É por falta de mérito, porque eles trabalham pouco? Não. É porque eles têm obstáculos maiores, principalmente se nascem em classes sociais mais baixas, a superar do que uma pessoa branca, uma pessoa que nasce numa família com poder aquisitivo maior, que tem condições de investir mais dinheiro, porque já o tem. Significa que este pobre não vai alcançar? Repito, não. Mas você não pode pegar uma pessoa e transformar numa regra geral. O nome disso é argumento anedótico. Você pega um caso isolado e transforma numa regra geral para toda a sociedade, quando, a bem da verdade, estatisticamente falando, esse percentual é muito baixo. Seria a mesma coisa de você falar, veja só, o Neymar é milionário. Significa que todo jogador de futebol, se ele tiver talento, ele também se torna milionário. Quanto nós sabemos que estatisticamente o salário de jogadores, a média salarial de jogadores de futebol é muito baixa. E diga-se de passagem, eles têm uma vida profissional extremamente curta. E alguns, como Neymar, Cristiano Ronaldo, Messi, têm salários absurdos. Jogadores que estão no Flamengo, estão em times grandes, têm salários grandes, 100, 200 mil reais. Ou agora o contrato do Cristiano Ronaldo no Oriente Médio com 100 milhões de dólares ao ano. Isso são exceções. Se eu transformo uma exceção em regra, o nome disso é argumento anedótico. Vamos continuar então aqui, gente. A Bíblia desencoraja as dívidas. O autor da lição vai falar que tem 26 referências à dívida e todas elas são negativas, o endividamento. A palavra não diz que é pecado pegar dinheiro emprestado, esse ponto é importante, mas fala sobre as consequências gerais ruins em fazer isso. Um outro detalhe aqui com relação a essas dívidas, gente. Existe também uma estrutura de financiamento. As lojas, por exemplo, de máquinas de lavar roupa, de máquinas de lavar louça, e muitas vezes uma pessoa precisa de uma comodidade dessa. A pessoa trabalha, às vezes uma mulher não tem um marido para sustentá-la, ela trabalha sozinha. Os filhos às vezes por algum problema ou são muito novos, ou às vezes estão, vamos criar uma situação hipotética, envolvido com problemas ilícitos, alguma coisa assim. Essa pessoa trabalha sozinha, essa pessoa ela trabalha para sustentar essa casa e ela tem um tanque. Aí ela vê uma máquina de lavar roupa, que facilitaria a vida dela, porque ela chega cansada do trabalho em casa, ainda tem que lavar roupa de todo mundo, e ela vê uma máquina de lavar roupa e uma máquina de secar roupa. Ela não tem o dinheiro para isso, mas existe uma estrutura social de financiamento. Essas lojas, elas viraram financeiras. Essa mulher, muitas vezes tem que pagar
2 vezes o valor dessa máquina, mas para ela compensa. Por quê? Porque facilita a vida dela. Nós vamos dizer que esta pessoa hipotética que eu criei é uma pessoa que não tem temperança? Tem uma estrutura social que estimula. Tem uma empresa que lucra com isso. Ela vende 2 ou às vezes 3 vezes o valor da máquina. E para aquela pessoa vão ser pequenas parcelas. E ela já vai receber a máquina que vai facilitar a vida dela. Você imagina a pessoa trabalha de manhã, de tarde e ainda tem que lavar, por exemplo, uma roupa no tanque? Não tem uma máquina de lavar? Nós vamos lançar uma crítica sobre a pessoa? Não, essa pessoa tem que ficar lá lavando a roupa no tanque. Ela se endividou, quem mandou ela se endividar? Além dela ter essa dificuldade, porque tem um trabalho precário, ganha pouco, trabalha muito, tem esses facilitadores, entre aspas, que são mecanismos de exploração. A pessoa fica presa pelo pé, mas eles são atrativos. A pessoa faz uma vez um financiamento, 2, 3, quando ela vê, ela já está presa. Bancos. Os juros de bancos, dos bancos, principalmente aqui no Brasil, são dos maiores do mundo. Gente, nós temos uma lei de usura antiga que virou letra morta praticamente. Serve para o particular, só que os tribunais têm uma tendência a condescender com o agiota. Mas vamos deixar isso de lado. Mas os bancos, a lei de usura não se aplica aos bancos. Vamos dizer, acima de 30% ao ano, estaria ali dentro da lei de usura. Os bancos eles aplicam juros no cartão de crédito superior a 150% a 200% ao ano. Não é à toa que quando a pessoa se endivida, eles fazem acordos e reduzem assustadoramente. Existe uma estrutura social de endividamento, uma estrutura abusiva em nosso país. Não é apenas uma questão de princípios cristãos, existem estímulos a isso e infelizmente existem pastores que também contribuem para isso quando criam essa doutrina da prosperidade, doem 20%. Muitos pastores, gente, eles começam com valores altíssimos a recolher ofertas. E eles colocam pessoas falsas, trazendo aqueles valores altíssimos, 100 mil, e depois eles vão abaixando, para induzir a pessoa a trazer aquele dinheiro para fins apenas fins pessoais. O enriquecimento com algo sagrado, com algo santo. Então essa estrutura também de endividamento das pessoas, ele se infiltrou no meio religioso e ele adquiriu certas narrativas. Gente, dízimo etimologicamente é 10%. Não é 20%, não é 30%. Eu expliquei na semana passada a questão do Márcio Cerny, segundo dízimo, Márcio Cerny, que o próprio dizimista se alimentava dele, era para viabilizar outros atos simbólicos relacionados às festas. Então não tem como falar que é 20%, que é 30%. E oferta é o fruto do coração da pessoa, é um voto, a pessoa pode fazer um voto de mais 10%, é uma prática que é estimulada no nosso meio, mas nós devemos tomar muito cuidado com essa questão de ofertas, para evitar que a membresia também se torne uma membresia destemperante com relação às doações. Repito, equilíbrio, temperança na mordomia, inclusive nas doações, porque vocês têm uma família, vocês têm uma esposa, muitas vezes você tem filhos, muitas vezes a pessoa tem pais idosos para cuidar. E tudo isso faz parte da tzedakah. Não adianta distribuir dinheiro entre
os pobres, os necessitados, e deixar a sua família desprovida do sustento. Muitas vezes só para satisfazer o ego, para que as pessoas olhem como é que aquela pessoa é caridosa. E na sua casa, o seu filho com roupas, muitas vezes, que o sapato apertado, você aperta o cinto ali porque a pessoa tem aquela necessidade, aquele destempero na doação. Então nós temos que ter equilíbrio. A família também precisa do sustento, a própria pessoa também precisa do sustento. Então as doações com equilíbrio, com temperança. E essas doações equilibradas e temperantes, elas são aquelas doações que vêm do Espírito. É o Espírito que toca no coração da pessoa. Coisas desequilibradas, coisas desarranjadas, desajustadas, não vêm do Espírito. O Espírito não faz isso. Vamos lá, gente. Temos aqui um texto que o autor da lição traz, de Paulo, que Paulo aconselhou o seguinte: paguem a todos o que lhe é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, a quem honra, honra. Não fiquem devendo nada a ninguém, exceto o amor de uns para com os outros. Pois quem ama o próximo cumpre a lei. Lembrando que nós temos o próximo, nós temos sua esposa, seu filho, sua família, seus parentes, os membros mais próximos da sua igreja, os cidadãos da sua cidade, e assim vai aumentando. Mas nós temos que olhar também para o nosso lado. Não vamos deixar desabrigados os nossos familiares por destemperança e distorções doutrinárias, como promessas de falso enriquecimento, de quem doa mais enriquece mais. A doação é a de um coração puro. Um coração puro que não espera nada em troca no futuro, mas que já recebeu. Já recebeu o quê? O próprio Eterno deu seu Filho unigênito, que pagou o preço pela vida eterna, com o seu próprio sangue pela vida eterna. E nós retribuímos. Nós já recebemos isso. Todo aquele que tiver emuná, que é sempre uma fé atuante, e que o Espírito atuar nele, tiver o batismo, e ele integrar esse ministério, atender esse chamado de fé, dessa emuná, dessa fé atuante, todas as pessoas serão salvas, não por mérito dele, mas pelo mérito do sacrifício de Cristo. Então nós retribuímos algo que nos foi dado. E não esperamos riquezas materiais, mais prata e mais ouro. Vamos lá, gente, lição de domingo. Problemas da dívida. Leia Deuteronômio 28, 1, 2 e 12. Qual é o ideal de Deus para os seus filhos em relação às dívidas? Como alcançar este ideal? Embora o contexto bíblico seja do nosso, que princípios tiramos dele para nós. Ou seja, o próprio autor da lição fala que o contexto bíblico desse texto é diferente. Então ele quer apenas tirar uma lição, fazer uma interpretação, criar analogias, interpretações analógicas, metáforas, uma interpretação expansiva e não uma interpretação restritiva desse texto. Então, vamos lá. Esse texto, gente, fala das bênçãos que vêm do Senhor, que o Senhor vai abrir os tesouros do céu, que chuvas de bênçãos sobre a terra, ele vai abençoar a plantação, porque obviamente aquele contexto era um contexto agrário, era um contexto onde eles plantavam, eles colhiam, eles comercializavam. Vai abençoar as suas obras, é isso que também fala no texto. Mas tu, porém, não tomarás por empréstimo. E lembra que lá no começo eu falei que aquela expressão do verso áureo lá, o servo e que pede emprestado é o servo de quem empresta. Eu falei que lavar, que era a expressão para emprestar, ela seria importante justamente aqui. Por quê? Nós encontramos aqui no texto telev, que vem justamente a raiz de lavar, que seria emprestar ou unir. Então aqui tem um sentido um pouco mais amplo. Não é apenas a questão do emprestar a prata.
A questão é de que quem empresta acaba se unindo com aquele que emprestou, com aquele que doou, e acaba se tornando servo. Então tinha toda uma questão também ali de idolatria. Imaginem um povo, inclusive, que começa a se relacionar com os povos vizinhos, são povos idólatras, com práticas idólatras, e o empréstimo é uma forma de união. É uma forma deles se unirem, se tornar servo e acabar se contaminando no sentido de teológico, no sentido de ensinamentos, de mitzvah, a cultural, toda aquela contaminação cultural que era extremamente necessária que fosse preservada naquele povo, no qual o Messias iria surgir. Mesmo com todos esses ensinamentos, houve muita contaminação. Tanta contaminação que o Messias, ao invés de nascer no palácio como deveria nascer, a genealogia foi tão corrompida que ele não nasce propriamente. Apenas 3 reis magos, estudantes, que não sabemos provavelmente de onde vinham, chegaram no palácio. Cadê o Messias? O Messias não está lá. Aí houve a necessidade de forças espirituais conduzissem eles até onde o Messias verdadeiramente estava. E é nisso que os crentes, que os cristãos, eles creem, nisso que eles acreditam. Bom, vamos seguir, gente. Daí o autor da lição, neste ponto, ele nos fala para fazer aquela analogia. Qual é o ideal que Deus para os seus filhos com relação às dívidas? As dívidas, gente, podem contaminar o nosso amor a Deus e o amor ao próximo, que é a base do Evangelho. Fé, hesed, misericórdia, a questão de fé e emuná, uma fé atuante. Você atender esse chamado para essa fé atuante, ou seja, você atender uma função desse Evangelho, você praticar tzedakah, que são atos de justiça, atos de caridade, você ter hesed, você ter misericórdia pelo próximo, você alimentar o faminto, o necessitado, você ajudar as pessoas, você ter amor pelas pessoas, você ter amor. A base do Evangelho é essa. Quando você se une a um banco, o banco é frio. O banco não está preocupado com essas questões, com esses princípios. Quando você empresta um dinheiro, você está se unindo também. E pode se contaminar com essa frieza, com essa falta de amor, com essa falta de misericórdia que os cobradores têm. Que os cobradores, muitas vezes, cobradores de impostos. Então, pague para se libertar deles. Evite o empréstimo para se libertar deles. Nós podemos acabar nos contaminando com este tipo de prática. Essas práticas podem se normalizar na nossa cabeça e nós acabarmos agindo como eles também agem. Temos a parábola lá. Um rei, ele tinha uma dívida para com um servo e ele perdoou essa dívida. Só que esse mesmo servo que teve a dívida perdoada, ele tinha um outro que estava abaixo dele, e ele vai lá e cobra na base da surra. O normal não seria, o mais correto não seria, se o rei perdoou uma dívida muito maior deste daqui. Correto? Não seria ele perdoar a dívida do seu servo também, porque ele teve a dívida perdoada? E o ciclo de misericórdia ser levado, o nosso chamado é esse. Agora, quando nós nos associamos, quando nós normalizamos na nossa mente práticas exploratórias, nós entendemos como normais estas estruturas sociais de endividamento. Quando nós normalizamos em nossa mente essas práticas sociais, essas estruturas sociais de endividamento que acabam fazendo com que as pessoas se afundem, com que as pessoas não evoluam para classes com mais recursos, que possam ter mais tranquilidade na vida, quando nós normalizamos, nós nos unimos. Nós estamos falando de práticas
de práticas de juros abusivos, de exploração do povo, que são normalizadas sob o ponto de vista jurídico, mas não podem ser normalizadas sob o ponto de vista social e do ponto de vista individual. Nós não podemos enxergar isso como sendo coisa natural e acabar praticando isso. Nós nos tornamos o opressor, nós nos tornamos o agressor quando nós nos unimos. Esse é o perigo do empréstimo. Não é só uma questão financeira, tem toda uma questão mental, uma questão de consciência social envolvida nisso. Vamos continuar. O autor da lição fala que ele lista alguns motivos do endividamento. Primeiro, ignorância. Existe uma estrutura de sabotagem na sociedade. Uma sociedade com pouca educação, uma sociedade ignorante, é uma sociedade fácil de ser dominada. Então, o investimento em educação, que na verdade não deveria ser considerado um gasto. Educação deveria ser considerado investimento. Porque uma sociedade rica no sentido de índice de desenvolvimento econômico é uma sociedade que investe muito em educação e tem um povo educado. Mas um grupo minoritário de pessoas que investem nessas estruturas exploratórias para ganhar muito, preferem um povo inculto, um povo não educado. Um povo sem educação é fácil de ser, repito, dominado. Então essa ignorância, muitas pessoas, mesmo as instruídas, são financeiramente analfabetos. Bom, simplesmente nunca foram expostas aos princípios bíblicos ou mesmo seculares de gestão de dinheiro. Existe essa questão de conhecimento financeiro, existe toda essa questão que é uma coisa importante que pode inclusive ser trazida aos membros, à membresia, aos membros da igreja, através de programas de domingo, muitas vezes alguns programas de JA, que podem servir para a instrução dessas pessoas, sem dúvida, nesse ponto de vista. Contudo, a esperança, essa lição fornecerá um simples esboço desses princípios e mostrará como aplicá-los, segundo o autor da lição. O segundo ponto, gente, ele fala sobre as dificuldades financeiras, é a ganância e o egoísmo. Eu conheço casos, não vou falar nome, obviamente, pessoas com um patrimônio altíssimo, pessoas com rendimento mensal altíssimo. Entretanto, a ganância, elas querem mais. Elas já têm muito mais do que a média brasileira. Elas já são mais do que classe média alta. Podemos considerar, sob o ponto de vista patrimonial, ricas. Só que ao mesmo tempo que ela tem um rendimento mensal de 160 mil por mês, o gasto dela é muito superior. Ela deseja ter uma vida incompatível. O gasto dela, ela recebe 160, mas ela gasta 180. Esse é um ponto. Segundo ponto, querer ficar mais rico. Então a pessoa se descapitaliza, ela vê um empreendimento e ela vai lá um leilão, onde isso é uma galinha morta, como é a expressão, a gíria para coisas que estão com um preço muito baixo. E ela vai lá e ela entra numa dívida de 120, 130 mil por mês, porque ela vê uma possibilidade de ficar mais rica do que ela já é. Então esse também é um outro elemento. Mesmo que ela já tenha muito mais do que 90, 95% da população do mundo, ela quer mais. Mais e mais e mais. A questão da ganância. O autor da lição, na ponta da linha, vai dizer: não querer viver, dirigir nem se vestir com o que realmente podem pagar. Aí ele vai nos trazer a terceira razão pela qual as pessoas têm dificuldade financeira. E um infortúnio
pessoal, gente, nós vivemos num país que tem muitos defeitos. Nós temos um sistema de saúde, o SUS, sabotado. A estrutura do SUS é uma das melhores, é a melhor do mundo. Se vocês pensarem, gente, que nos Estados Unidos, se você ficar 20 a 40 minutos em um hospital, gente, a conta chega no final do mês, 2 mil, 3 mil, 4 mil dólares, chega no final do mês, lá não tem essa. Se você não tiver plano de saúde, meu amigo, você está lascado. E mesmo em países, por exemplo, a China ela não tem um sistema de saúde como o nosso. E é um país, em tese, se diz um país socialista, um socialismo à moda chinesa, mas o sistema de saúde ele garante apenas o básico. Quando as pessoas lá na China elas precisam de algum tipo de cirurgia mais complexa, é a sociedade que ajuda. Direto estão fazendo vaquinhas para ajudar uma operação de joelho, uma operação de rim, porque é altíssimo o custo. Eu tenho o meu exemplo aqui, o meu pai fez uma cirurgia extremamente complexa, colocou 2 safenas e uma mamária. Ele tinha o plano de saúde do SAS, só que o SAS, gente, é um plano de saúde até que dá uma estrutura bem legal, mas ele desemboca no SUS, em coisas mais complexas. E foi o SUS que cobriu a cirurgia cardíaca dele. Se fosse em um outro país onde não tiver, nós estaríamos com uma dívida de 550 mil reais, como pessoas que tiveram o mesmo, pessoas conhecidas minhas que tiveram o mesmo problema e fizeram no particular, tiveram que gastar o mesmo problema. E ainda um outro caso, que na mesma época que meu pai teve esse problema de saúde, no hospital em que ele estava, veio uma pessoa muito rica. Eles gastaram mais de 700 mil reais no hospital, e a pessoa voltou, e a família voltou com essa pessoa no caixão. É óbvio que o problema dele era mais complexo, não foi nenhum erro médico, não foi nem nada, mas eu me refiro ao gasto. Fizeram tudo no particular, a pessoa ficou num quarto separado, um quarto particular. O gasto no particular é muito alto. Agora vocês imaginem se nós não tivéssemos um sistema como o SUS, que é sabotado, que é precarizado, porque pessoas têm o interesse de lucrar com a desgraça alheia, lucrar com a enfermidade alheia. Eles queriam estender, não basta lucrar com aqueles que têm dinheiro e querem pagar pelo luxo do particular. Não, eles querem que isso se estenda para as pessoas de classe média alta, classe média baixa, classe média média, classe média baixa e até os pobres, para que eles lucrem muito mais. Então vamos lá, gente, esse é o último, né? E daí na ponta da linha eu encerro aqui. Podem ter sido abandonadas pelo cônjuge, gestor, que é o exemplo que eu dei da viúva, agora há pouco, aquela com relação à máquina. Nós temos isso na ponta da linha, não foi apenas uma criação minha, como vocês estão vendo aqui. Embora o caminho seja difícil, seus problemas podem ser superados. A mudança pode vir no apoio de amigos cristãos, conselhos, assistência de pessoas piedosas, trabalho árduo aliado à boa educação, a bênção e a providência de Deus. E pode vir também por vontade política. Vontade política que não ceda a lobby, a anseios de uma minoria sem caráter, que boicota o sistema educacional do país para terem pessoas fáceis de serem dominadas, que boicota o sistema público de saúde para ganhar mais dinheiro, obviamente com a desgraça, com o sofrimento do cidadão, do povo brasileiro. Então não é apenas isso, trouxe um pouco a mais, seja qual for a razão, mesmo que seja culpa da própria pessoa, a dívida pode ser aliviada. No entanto,
os endividados terão que fazer algumas mudanças de vidas nos seus gastos e nas suas prioridades financeiras. Óbvio que isso pode solucionar alguns tipos de problema, pode ajudar em alguns tipos de casos, mas, como eu digo, tem toda uma questão estrutural que é muito mais complexa, que com um simples curso na igreja não vai resolver. Que existe a necessidade de vontade política. E essa vontade política, gente, infelizmente nós sabemos que ela sempre foi, em todos os lugares do mundo, não é só no Brasil, de mal a pior. Tivemos ali a sorte na Constituição de 88, quando se criou o SUS aqui no Brasil, que a situação estaria extremamente pior, ainda mais com o que nós passamos há pouco tempo atrás aqui, com uma pandemia. Então, tem muitas questões aí mais profundas com relação a esse endividamento. Sei que não vão poder falar de tudo isso na classe, mas vocês estão abastecidos com bastante ponta da linha e algumas entrelinhas aí homeopáticas. Agora é a vez do Alexandre. Olá, pessoal do canal Entre Linhas, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu já estou aqui de volta em casa. Acabaram os dias de glória, estão chegando os dias de luta de volta, as férias já se foram e a gente está voltando para a labuta, graças a Deus. Com saúde, com paz, com tranquilidade e esperando que o ano de 2023 seja um ano muito bom para todo mundo. Estudamos a lição, uma lição que tem por título Lidando com as Dívidas, e eu achei o tema da lição bem interessante. Achei um tema provocativo, achei que ela é uma lição que abre muito espaço para conversar com a classe, para dialogar, para debater, para trocar ideia, para trocar conselho também. Tem alguns textos base da Bíblia, só que é uma lição que acabou saindo bastante da Bíblia, indo para um senso comum de administração e de cuidado de gestão financeira, né? Vocês já estudaram lição de sábado e domingo com o Ricardo. E agora a gente segue para a lição de segunda-feira. A lição de segunda-feira tem por título Seguindo Conselhos Piedosos. Eu destaquei aqui da lição o desejo de ser rico. Eu gostaria de ser rico, admito para vocês. E acredito que boa parte de você que ouve aí de casa, ou aí da academia, ou aí do trânsito, se você está ouvindo no carro em movimento, eu acredito que você também gostaria de ser rico. Boa parte da população me passa a ideia de que gostaria de ser rico. Mas o que é ser rico? E por que as pessoas desejam ser ricas? Primeiro a gente pode entender que existem muitas concepções de riqueza. Eu sou rico em saúde, eu sou rico em alegria, eu sou rico em paz. Não, gente, a gente está falando aqui de riqueza em grana, de dinheiro, de bens materiais. Por que as pessoas querem ser ricas? Nem sempre pelo mesmo motivo. Eu destaquei aqui alguns dos motivos que podem nos levar a querer ser ricos. Nós podemos querer ser ricos para ter status, para ser alguém que é respeitado, que abrem as portas para nós nas lojas, nos encontros, nas festividades, nos eventos sociais. Nós queremos ser ricos para termos status. É um motivo para se ser rico. Outras pessoas podem querer ser rico para terem poder sobre os outros. Imagine só você ter aí centenas de funcionários que dependem de você para ter emprego no mês seguinte, para ter salário no mês seguinte, ter poder de decisão sobre os outros, sobre a vida dos outros. Muita gente, deixa eu me ajeitar aqui na cadeira, muita gente quer ser rico para ter poder sobre os outros. Outras pessoas também podem querer ser ricas para terem prazer. Eu quero ser rico para poder viajar, para ficar em bons hotéis, para comer comidas luxuosas, vestir roupas agradáveis de se vestir, bonitas. Eu gostaria de ser rico para ter acesso ao consumo, para o prazer. É um motivo para se ser rico. Outras pessoas talvez queiram ser ricas
para terem poder sobre o próprio tempo. E eu digo para vocês que o principal motivo que me leva a querer ser rico é para ter poder sobre o próprio tempo de vida. A gente passa muito tempo da nossa vida trabalhando. Nós trabalhamos numa carga horária, se formos ver, maior do que os homens e mulheres medievais, maior do que os homens e mulheres do tempo de Cristo até. Por quê? No tempo de Cristo se trabalhava muito? Se trabalhava muito. Mas no tempo de Cristo esse trabalho ele não era ininterrupto. Se trabalhava, se admirava o tempo, se contemplava a paisagem, se parava para comer, se parava para beber água. Esse negócio de trabalhar de forma ininterrupta, trabalhar diretão, seguido, isso é uma invenção do capitalismo. Isso é uma invenção da Idade Moderna. Eu estou falando aqui de 1700 e tralalá para cá. No tempo da Idade Média se trabalhava muito, mas era um trabalho que fazia parte e que se comunicava com outras dimensões da vida, que não era o evento principal da existência. Eu gostaria de ser rico para ter mais poder sobre o meu tempo, para falar assim, hoje eu vou pescar. E ir pescar. Ou para falar, hoje eu vou cuidar da minha horta, vou mexer com a minha agrofloresta, vou poder fazer um projeto de permacultura bonito. Morro de vontade, vocês já sabem disso de outros vídeos. Ou então, hoje eu vou andar de cavalo. Hoje eu vou trabalhar, porque eu estou com vontade de trabalhar. Hoje eu vou tocar um instrumento musical. Hoje eu vou estudar a Bíblia, vou ler um outro livro. Eu gostaria de ter poder sobre o próprio tempo da minha vida. Isso para mim seria ser rico. Outros talvez, num ato de maior generosidade, não é o meu caso, não estou transformado a esse ponto, gostariam de ser ricos para fazer o bem. Ter poder para fazer o bem, obras de filantropia, obras de caridade. É um projeto admirável. Por que nós queremos ser ricos? Por que nós desejamos ser ricos? Nos informa também o quanto de dinheiro, o quanto de recurso a gente precisaria ter. Se eu quero ser rico para ter status, eu vou precisar de muito dinheiro. Se eu quiser ser rico para ter poder sobre os outros, eu vou precisar de muito dinheiro. Se eu quiser ser rico para viver apenas pelo prazer, talvez com menos dinheiro seja possível. Se eu quiser ser rico para ter poder sobre o meu próprio tempo, a dimensão de riqueza vai sendo menor. Quer dizer, riqueza aqui é um dado, apesar de ser um dado financeiro, um dado monetário, é um dado subjetivo. Depende do nosso projeto de vida, da nossa dimensão do que é ser rico. Então, não é um número milionário, bilionário, trilhardário, não. Nós somos ricos em função do nosso projeto. Será que os nossos recursos se adequam ao nosso projeto? Se o nosso recurso se adequa ao nosso projeto, a gente pode falar daí que estamos em condição de riqueza. Eu estou bem longe da riqueza, porque eu ainda tenho que trabalhar as minhas 8, às vezes 9, às vezes 12, chegando em alguns casos a 14 horas por dia. Então, eu estou bem longe da riqueza. Um outro aspecto que eu gostaria de destacar aqui é que não se fica rico por meio do próprio trabalho. E agora eu não estou falando do rico que administra o próprio tempo ou do rico que quer fazer o bem. Eu estou falando aqui da pessoa que é muito rica. Eu estou falando aqui de bilionário, de trilhardário. Estou falando aqui de Lehman. Talvez você tenha acompanhado aí o escândalo das lojas americanas, né? Um dos envolvidos nesse escândalo, um dos maiores acionistas das lojas americanas, é o Lehman, que tem um patrimônio estimado em 15 bilhões e 700 milhões de dólares. Convertido em real, gente, isso daria mais ou menos 80 bilhões de reais. É muito dinheiro, né, gente? E aí, de repente, alguém pode falar, nossa, eu vou trabalhar muito, eu vou me empenhar muito, eu não vou comer o pão da preguiça, vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Eu vou trabalhar muito, você é alguém esforçado, você é alguém empenhado e eu vou ficar muito rico, que nem o Lehman.
Porque com certeza o Lehman ficou rico desse jeito porque ele trabalhou muito. Deixa eu te contar um segredinho. Se eu guardasse R$ 1.000 todo mês, eu seria tão rico quanto o Lehman, se me desse tempo suficiente. Para ser rico como o Lehman, eu precisaria da bagatela de 6.666.000 anos, guardando R$ 1.000 por mês. Em um ano, 12 mil. Em 10 anos, teria aí 120 mil. Em 100 anos, 1.200.000. Em 1.000 anos e até chegar nos 80 bilhões de reais do Lehman, eu levaria 6.666.000 anos. Isso para dizer o seguinte: ninguém fica podre de rico. Pode ficar rico para administrar o próprio tempo, pode ficar rico para cumprir os seus objetivos, os seus propósitos de vida, seus projetos de vida. Agora, podre de rico, bilionário, com o próprio trabalho, ninguém, absolutamente ninguém, fica. Porque talvez você diga agora, mas guardar só R$ 1.000 por mês? R$ 1.000 é muito pouco. Olha, se você acha que guardar R$ 1.000 por mês é pouco, quer dizer que você provavelmente está nos 10% mais ricos da população. Vou te contar um negócio. Fora da sua redomazinha de cristal em que você vive aí, 90% dos brasileiros vivem com menos de R$ 3.500 mensais. E desses 90%, a maioria, inclusive, em suas famílias, tem menos de R$ 1.000 per capita, a renda dividida pelos membros da família, incluindo crianças daí nesse caso, dá menos de R$ 1.000 por pessoa. Então, guardar R$ 1.000 por mês não é para qualquer um. Guardar R$ 1.000 é para poucos. E se você guardar R$ 1.000 por mês, digamos que você tenha essa grana, se você tiver R$ 1.000 para guardar por mês, você vai levar 6.666.000 anos para chegar nos 80 bilhões do Lehman. Quer dizer o seguinte, gente, essa grana toda que o Lehman tem não veio do próprio trabalho dele. Ah, mas e os juros? Bom, alguém está pagando os juros. Se você pegar uma nota de R$2, outra nota de R$2 e deixar elas dentro de uma gaveta, essas duas notas de R$2 não vão fazer bebê e não vai nascer moedinhas de 50 centavos. Não existe isso. Se você coloca o dinheiro no banco e o banco te remunera um juro por esse dinheiro que você coloca no banco, alguém pagou esse juro. Logo, não é com o seu trabalho que você está ganhando dinheiro, mas é com o trabalho de outra pessoa. Aí a gente começa a falar que a riqueza ela não advém do próprio trabalho, mas ela advém do trabalho dos outros. Seja por meio da renda, paga por um aluguel, por exemplo, a pessoa que mora na casa paga para morar na casa. Paga com o quê? Com o seu salário que vem do seu trabalho. O juro pago num financiamento, o juro pago numa aplicação bancária, o juro pago é trabalho sendo transferido. Não estou falando aqui que isso é errado, tá? No capitalismo é assim que funciona. Mas ficar rico com o próprio trabalho não é possível. Os judeus acreditam que a Terra tem mais ou menos 5.783 anos. Se eu guardasse R$ 1.000 por mês, desde a fundação do mundo no calendário judaico, 5.783 anos atrás, eu teria hoje 69,4 milhões. Quer dizer, eu ainda estaria muito, muito longe do Lehman. 69 milhões está mais próximo de nada do que de 80 bilhões. Bilhão é muito zero, gente. Vamos avançar agora para a questão 2 de segunda-feira. Questão 2 de segunda-feira tem duas passagens. A primeira passagem, Mateus 6, 24. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Mamon aqui não é uma divindade, tá? Mamon é uma forma
personificada de se referir à riqueza, a dinheiro, ao ouro, às propriedades, à avareza, inclusive. Não podeis servir a dois senhores, não podeis servir a Deus e a Mamon. Então quer dizer que eu não posso ter ambição na vida, eu não posso querer uma vida boa, um carro bom, uma casa boa, viver com conforto, eu não posso querer um salário melhor. Não é isso que eu estou falando. Mas o que o texto diz é que a gente não pode, ao mesmo tempo, ter como principal objetivo da existência ficar rico, bilionário, trigardário, muito rico, podre de rico, e, ao mesmo tempo, servir a Deus. Porque aonde está o nosso tesouro, aí está o nosso coração. E se o nosso tesouro está nos bens materiais, nós não conseguiremos desenvolver a renúncia e o autossacrifício necessário para sacrificar o eu para que Cristo viva em nós. Chegamos à história do jovem rico, que procura ao Senhor para saber o que fazer para ser salvo, e que quando escuta que precisaria abdicar dos seus bens, porque ele adorava os bens acima de Deus, não abdica, não segue o Cristo, mas sai entristecido porque era dono de muitas propriedades. Então, ser podre de rico, gente, e ter isso como objetivo de vida, nos afasta do caminho da salvação. A ambição desmedida, o desejo demasiado por riqueza, de forma a se tornar isso nosso objetivo de existência, nos afasta do caminho da salvação. Não esquecemos de 1 João 2,15, que diz: não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. E é triste porque, se a gente parar para pensar naquela ideia inicial das concepções do ser rico para fazer o bem, eu não preciso de dinheiro necessariamente para fazer o bem. Ser rico para administrar o próprio tempo, de repente eu não preciso de tanto dinheiro para administrar meu próprio tempo. Status. Será que eu não consigo adquirir status sem precisar de riqueza? Que tipo de status eu quero ter? Eu não posso ser conhecido como alguém piedoso, como alguém justo, como alguém íntegro, honesto, caridoso. Acho que é um status melhor, né, para se ter. Poder sobre os outros. Você quer ter mais poder, exercer mais poder do que uma influência santificadora dentro da sua casa? Ser um bom exemplo para os seus filhos é ter poder sobre os outros. É viver com menos ambição e com mais dignidade. Prazer. Será que a gente precisa de dinheiro para ter prazer? O dinheiro ajuda, é claro, mas será que não existem muitas outras formas de ter prazer e deleite? Às vezes eu quero ter muito dinheiro, porque tendo dinheiro eu vou beber bebidas caras, vou beber uísques importados de 12, 13 mil dólares a garrafa. Olha, eu troco uma garrafa de uísque por um bom suco de laranja geladinho e me dá mais prazer, me dá mais deleite. Será que a gente não pode repensar as formas de alcançar os nossos objetivos? É algo para se pensar. Muitas vezes nós queremos parecer ter. Uma consequência da forma como se estrutura o capitalismo na nossa sociedade atual é que nós identificamos o valor das pessoas com o valor dos bens que essas pessoas ostentam. E muitas vezes, para ostentar, para parecer ter valor, nós nos pomos a consumir de uma forma que nós nos escravizamos pelas dívidas. O que eu quero desesperadamente é ser reconhecido como alguém que alguém que existe, alguém que tem valor. Quando eu abro uma revista, quando eu leio um jornal, quando eu ligo a TV, quando eu entro em rede social, quando eu abro o Instagram, aquele veneno, eu vejo vidas perfeitas que se apresentam na mídia como perfeitas e que se fundamentam no ter. Olha como eu sou feliz com o meu celular, olha como eu sou feliz com o meu carro, olha como eu sou feliz com minha roupa, olha como eu sou feliz com as férias que eu estou tendo, olha como eu sou feliz com o meu dinheiro. E eu acredito que eu só vou ser feliz se eu puder alcançar aquelas coisas, se eu puder ter aquelas coisas, para mostrar para os outros que eu também tenho valor, que eu também sou alguém a ser considerado. É triste que muitas vezes os adolescentes e os jovens são corrompidos por esse consumismo. Acreditam que a única forma deles existirem, deles terem uma vida de significado, é tendo bens.
e às vezes para consumir esses bens, esse tênis, esse sapato, essa carteira, esse carro, esse telefone, se endividam e acabam caindo numa escravidão. A gente já vai chegar na lição de terça-feira. Antes ainda a questão 3, Salmos 50, versículos 14 e 15. Fala assim: oferece sacrifícios de louvor, paga ao Altíssimo os seus votos, invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Eu destaco o seguinte: a nossa confiança não pode estar no dinheiro. Quem tem dinheiro não pode confiar no dinheiro, quem não tem dinheiro muito menos pode confiar no dinheiro. E não viva ansioso por não ter o dinheiro também. No dia da angústia, a nossa confiança está no Senhor. Invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei. E a nossa reação ao livramento que Deus nos oferece é glorificá-lo, é adorá-lo, é louvá-lo. E tu me glorificarás. Então, se você é um quebrado que nem eu, saiba que a sua confiança não está na grana que você não tem, assim como eu. A sua confiança está no Altíssimo. É Ele que nos socorre no tempo de angústia. Vamos avançar agora para a lição de terça-feira. Lição de terça-feira eu achei muito prática, muito legal e tem por título Como Sair das Dívidas. Vai ter aí algumas dicas, alguns conselhos de gestão financeira. Eu achei muito interessante esses conselhos. O texto base da lição de terça-feira é Provérbios 22:7. O rico domina sobre os pobres. O que toma emprestado é servo do que empresta. Pesado isso, né? O rico domina sobre o pobre. O que toma emprestado é servo do que empresta. Isso aqui não é o texto bíblico dizendo é destinado a ser assim, o rico deve dominar sobre o pobre, aquele que deve mesmo ser servo do que empresta. Não. É uma constatação. O livro de Provérbios é cheio de constatações, de avaliações e de conselhos. Então, toma cuidado, meu irmão, toma cuidado, porque o rico vai dominar sobre o pobre. Você é pobre ou você é rico? A maioria de nós é pobre. Outra coisa, toma cuidado, meu irmão, não pegue emprestado, porque aquele que empresta é servo daquele que emprestou. Aquele que doou. Então, se você não quer ser servo de alguém, não pega emprestado. Essa é a ideia de Provérbios. Eu separei um cálculo aqui sobre o juro do cartão de crédito. É interessante, né? Quando você vai lá e deixa o seu dinheiro na poupança, ele vai render 0, alguma coisinha por mês. Num ano, vamos dizer, vai render aí 0, alguma coisa por mês, e em um ano vai chegar a 6%, 5 e pouco por cento. Quando muito, 7%. Tá bom. Na poupança, né? Uma outra aplicação que renda muito dinheiro, vamos dizer 1% ao mês, é uma bela de uma aplicação, vai estar rendendo aí 12, 13% ao ano. Sabe qual que é o juro do cartão de crédito? 400% ao ano. Quer dizer o seguinte, uma dívida pequena no cartão de crédito muito rapidamente se torna uma dívida impagável, uma coisa que não vai dar de pagar. R$1.000 no cartão de crédito, em 5 anos, se transformam numa dívida de 3 milhões. E em 10 anos, essa dívida de R$1.000, ela se converte numa dívida de 9,7 bilhões. Olha, você não consegue virar um Paulo Leman, mas você consegue virar um Paulo Leman negativo rapidinho, é só devendo o cartão de crédito. É claro que ninguém vai pagar isso, por quê? Quando a dívida chega aí a 5, 6 mil reais, você vai procurar o cartão de crédito, eles vão te procurar e você vai falar o seguinte, vamos renegociar? E aí você paga em trocentas suaves prestações para não ficar com o nome negativado e vai lá pagando. Quando vê, você terminou de pagar. Mas você pagou 6, 7 mil reais numa dívida de R$1.000. Dever é um caminho para a escravidão. Ter dívida é um caminho para a escravidão. Sabe por que é um caminho para a escravidão? Porque o servo, o escravo, ele não podia escolher quando ele trabalhava, quando ele não trabalhava. Para onde ele ia, para onde ele deixava de ir. O que ele comia, o que ele deixava de comer. O que ele fazia do tempo dele. O servo não podia escolher o patrão. Quando a gente está devendo, é a mesma coisa. A gente perde o poder de escolha.
Quem tem esse poder de escolha são os nossos credores. Olha só, se você está devendo uma casa, comprou a casa está financiada, meu sonho é ter uma casa, mas eu não tenho dinheiro. Queria muito. Você está lá e quer comprar uma casa, você vai lá, compra a casa, financia a casa em 30 anos. É o jeito que tem, eu quero sair do aluguel, estou pagando o que é meu, beleza, bonito, parabéns. Vamos analisar agora? Essa casa não é tua, meu irmão. A gente primeiro vai contar o juro, né? Você pega uma casa, no final você paga 3, 4 casas. Se der tudo certo, você paga 3, 4 casas. Se der tudo certo. Porque em 30 anos pode acontecer tanta coisa. Alguém pode ficar doente, você pode perder o emprego, pode sofrer algum problema, sofrer um acidente, não conseguiu pagar a prestação. E o que acontece se a gente não consegue pagar a prestação? O banco toma a casa, o banco toma o carro. Quer dizer o seguinte, enquanto a gente não terminar de pagar a última parcela da casa, a gente é escravo do banco. Enquanto a gente não terminar de pagar a última parcela do carro, a gente é escravo do banco. Qual que é o caminho, então? O caminho é não fazer dívida. E se tiver dívida, pagar elas o quanto antes, o mais rápido possível. Esse é o caminho. Porque senão a gente vai ser escravo. E quantos irmãos ouvem a mensagem, mas falam assim: ah, eu não posso. Eu acredito no sábado, mas eu não posso guardar o sábado, porque eu tenho que trabalhar e eu tenho que pagar a parcela da casa, senão o banco toma a casa. Eu não vou conseguir guardar o sábado. Ah, eu acredito no dízimo, eu não vou pagar o dízimo porque eu estou devendo o carro, estou devendo a casa. E se eu separar o dinheiro do dízimo, eu não vou conseguir pagar as dívidas. É melhor não ter o bem, gente, e não ter a dívida. E conseguir ser fiel no dízimo e nas ofertas, e conseguir ser fiel no pagamento de dízimo, de oferta, e conseguir ser fiel no pagamento dos nossos gastos diários, correntes, e conseguir ser fiel na guarda do sábado. É muito melhor não ter o bem e não ter a dívida, mas ter a liberdade de ter menos medo na hora de guardar o sábado, de sofrer menos na hora de separar dízimo e oferta, e conseguir doar e devolver com alegria, porque Deus ama o que dá com alegria. O juro composto, ele trabalha a favor de nós quando a gente faz investimento, mas ele trabalha contra nós quando a gente tem dívida. Juro composto é porque você, vamos dizer, você tem R$1.000, e aí você recebe de juro R$1.000, você recebe de juro R$50. No mês seguinte você vai receber juro não sobre 1.000, sobre 1.050. Vamos dizer 1.055. No outro mês é 1.110. No terceiro mês você não vai receber o juro sobre o 1.055, você vai receber sobre o 1.110. E assim vai. Você recebe o juro sobre o principal e sobre o juro acumulado. Quando você faz um investimento, você recebe juro composto, juro sobre juro, e isso trabalha a seu favor. Mas trabalha mais devagar. Quando você tem dívida, o juro composto trabalha contra você e trabalha com muito mais violência. É por isso que quando financia a casa vira 3 casas. Você paga uma para você e 2 para o banco. Esse é o problema. Ah, mas eu não consigo de outra forma. Bom, se tu não consegue de outra forma, talvez assim como eu, tu não consegue, porque uma casa não cabe no teu orçamento como não cabe no meu. Aí faz o quê? Ah, vamos trabalhando, guardando o que der e trabalhando muito. É o caminho, mas sem dívida. Pelo menos é isso que eu tomo para mim, tá, irmãos? E agora? Eu já estou endividado. O que eu faço? Eu vou jogar fora minhas coisas? Vou vender a casa? Vou fazer o quê? A lição ela vem trazendo aqui 3 passos. Primeira coisa a fazer é pagar as dívidas. Se você já está endividado, vamos pagar essas dívidas o mais rápido possível. Porque quanto antes você pagar, menos juros você vai pagar. E aqui é uma coisa maravilhosa. Se você financiou sua casa em 30 anos, você pode fazer amortização. Quer dizer o seguinte, você pode pagar uma parcela do começo e às vezes com o valor de uma parcela extra, você paga 3, 4 parcelas, 5 parcelas do final. Porque essa paga sem juro. Você vai pagar uma parcela com o decréscimo do juro, porque você está antecipando. Então, se você financiou a casa em 30 anos, você tem uma parcela que você paga hoje e você pode pagar 3, 4, 5, 6 parcelas e deixar de pagar
30 anos de juros sobre essas parcelas. Então, antecipar pagamento de dívida é muito inteligente, é muito prudente, é uma boa decisão em termos de gestão financeira. Você fez o financiamento em 30 anos, pague em 10. Economize, guarde, porque daí você vai deixar de ser escravo do banco mais cedo. Primeira coisa, seja fiel a Deus, tome um compromisso com Deus, chame Ele para te ajudar. A partir desse princípio, ter Deus do nosso lado, ouvir a orientação dEle, ser fiel a Ele. Vamos pegar agora as 3 sugestões que a lição vem trazendo. A primeira delas, suspender dívidas adicionais. Você está endividado, está devendo no cartão de crédito, está devendo na farmácia, está devendo no cheque especial, está devendo no consignado, está devendo na casa e está com o carro financiado. Deus do céu, e agora? Para de fazer dívida. Sabe aquelas férias pela CVC que você vai fazer em 12 vezes? Não faça, não faça novas dívidas. Primeiro passo aqui, que a lição vem trazendo, pare de fazer dívida, para não piorar a sua situação. Segundo passo, faça um pacto com Deus, tome uma decisão. Esse pacto aqui não é de você entregar dinheiro na igreja, não, tá, gente? Conversa com Deus, chama Ele para te ajudar, oferte se for do seu coração ofertar. Mas tome a decisão de pagar as dívidas o mais rapidamente possível. Use todo o dinheiro que sobrar no seu orçamento para quitar as dívidas. Em vez de você fazer novas dívidas, você já parou de fazer isso no passo 1, comece a quitar as dívidas que você já tem. Lembra que eu falei? A amortização faz você escapar do juro composto contra você. Amortiza os juros da dívida. O terceiro passo, uma sugestão bem prática aqui. Faça uma lista das suas dívidas, das maiores às menores. Comece a pagar das menores, vai quitando as dívidas menores e o que sobra daquilo que era o pagamento mensal dessas dívidas menores, depois que você termina de quitar, você vai usando para pagar as dívidas maiores. Então, quite suas dívidas da menor para a maior. Eu vou fazer uma pimentada aqui, vou dar uma incrementada na recomendação. Eu digo aqui que é interessante que você veja e comece a pagar não necessariamente da menor para a maior, mas da dívida mais cara para a dívida mais barata. O juro do financiamento imobiliário, ele é um juro menor do que o juro do cartão de crédito. Então, se você está devendo a sua casa e está devendo no cartão de crédito, pague a parcela do mês da casa para o banco não te tomar, né? Mas não vai amortizar as outras parcelas do pagamento da casa. Vai pagar o cartão de crédito, porque o pagamento do juro da casa é uma fração dos 400% ao ano do juro do cartão de crédito. Então comece pagando a dívida que tem um juro mais alto, a dívida mais cara. Um jeito interessante de se resolver nessa situação é você trocar uma dívida cara por uma dívida mais barata. Existe dívida boa, viu? A dívida boa é quando você pega uma dívida mais barata para pagar uma dívida mais cara. Exemplo, você está devendo no cartão de crédito que tem uma taxa de juros de 400%. O que você faz para pagar? Troca. Vai no banco e pede um crédito consignado, por exemplo, que tem uma taxa de juros mais baixa. Refinancia o carro, oferece o carro como garantia e com o financiamento do carro você consegue um juro mais baixo. Pega esse dinheiro. Opa, tenho dinheiro agora. O que eu vou fazer? Churrasco no domingo? Não. Comprar um iPhone? Não. Você vai pagar o cartão de crédito. Matar aquela dívida mais cara. Então faça uma dívida mais barata, pague a dívida mais cara. Se você tem muitas dívidas pequenas, às vezes é inteligente você fazer isso. Você faz uma única dívida com um juro mais barato, paga todas as dívidas pequenas e aí você limpa seu nome, você se arruma, se organiza, para de fazer novas dívidas e vai quitando todas as dívidas. Lembra? Amortizar os juros. Para finalizar a lição de terça-feira, antes de vocês seguirem com o Marcos André, vamos ler de volta. O rico domina sobre o pobre. O que toma emprestado é servo do que empresta. Vamos parar de ser escravo dos bancos.
Vamos parar de ser escravo dos usurários. Vamos parar de ser escravo de agiota, minha gente. Vamos pagar as dívidas e parar de se endividar. Viver dentro do orçamento. Tomar cuidado com o consumo. E lembrar, a gente não precisa consumir, a gente não precisa ter as coisas para ser alguém. Você já é alguém. Você vale o sangue de Cristo. Você não precisa de um tênis de R$500. Você não precisa de um celular de R$4.000. Você não precisa dessas coisas para ser alguém. Você não precisa andar de caminhonetona financiada nem de carro zero financiado. Você não precisa disso para ser alguém. Você já é alguém. Vamos parar de ser enganado por esse anzol com uma isca bonitinha, brilhante ali. Que é essa ideia do ser, do ter para ser, que às vezes está nos fisgando e está nos matando. Escravos de dívida. Mas às vezes a vida é má, a gente está doente, tem que fazer dívida, acontece um acidente, tem que fazer dívida, tem uma situação limite na família e precisa fazer dívida para socorrer alguém. Não estou falando que a gente aqui é rico, tá? Não tô, já deixei bem claro isso. Não estou falando aqui que a gente nunca vai fazer dívida. Às vezes a gente vai ter que fazer dívida para sobreviver. Porque se a gente é pobre e se viu numa situação desgraçada de ter que se socorrer no imediato ali. Mas é importante a lição de que se está numa situação dessa, fazer o possível para não piorar ela conseguindo novas dívidas, fazer o possível para quitar ela o mais rápido. E isso não é um juízo moral. Isso é um juízo preocupado com a ideia da construção da própria liberdade. Porque enquanto a gente tem dívida, a gente é servo. Quando a gente não tem dívida, a gente é mais livre. Um abraço para vocês e a gente se vê na próxima semana. Tchau, tchau. Olá, você que acompanha o canal Entre Linhas. Chegamos à parte de quarta-feira e vamos dar continuidade ao estudo da lição. Aqui nós temos o título Fiança e Esquemas de Enriquecimento Rápido. São duas armadilhas que pegam pessoas em pontos extremos, né? Cada uma no seu extremo. A fiança geralmente é alguém que se propõe a ser fiador tentando ajudar alguém, ou seja, alguém bom, alguém que pensa em ajudar outra pessoa, mas acaba se comprometendo com uma dívida que não é dele e, portanto, acaba se empobrecendo, né? E do outro lado nós temos aí as pessoas que tentam se enriquecer rápido com esquemas, com fórmulas mágicas que encontram aí pela internet ou na rua, né? E acabam perdendo também algum dinheiro, perdendo aí o seu tempo, perdendo investimento em todo sentido. Bom, a primeira coisa que nós precisamos falar aqui é sobre a questão dos fiadores, né? A Bíblia fala que nós não devemos ser fiadores, assim como não devemos também emprestar dinheiro, emprestar recursos para as pessoas. Quem são as pessoas que precisam de fiadores? São pessoas que não têm um bom histórico de relacionamento com bancos, por exemplo, porque os bancos vivem de emprestar dinheiro, só que eles emprestam dinheiro para pessoas que eles sabem que têm um bom histórico de pagamento e coisas assim. Então, quando o banco se nega a emprestar dinheiro para alguém, quando o banco se nega a financiar algo para alguém, essa pessoa tem aí um histórico duvidoso, ou não tem histórico por não negociar com o banco, e se o banco não sabe da vida dela, nós também não sabemos se ela vai honrar com os compromissos, ou então ela tem um histórico ruim, o que é pior ainda, né? O banco não empresta dinheiro para pessoas que não costumam pagar suas contas em dia. E se você for fiador de alguém assim, é bem provável que você se coloque numa posição muito difícil no futuro. Então não devemos nos tornar responsáveis por dívidas de outras pessoas, né? Dívidas que não são nossas. Isso não ajuda a você, porque você vai acabar tendo que pagar uma dívida que não é sua, e também não ajuda a pessoa. Eu tenho experiência de ver pessoas que acabam pagando dívidas de outra pessoa, tentando ajudar, né? Tentando fazer a pessoa se levantar na vida, e em pouco tempo a pessoa está endividada novamente. Isso acontece porque as pessoas acabam se descontrolando, né?
Então, uma pessoa que não tem um plano é mais ou menos como aquelas pessoas que fazem bariátrica, né? Fazem aquela cirurgia para tentar emagrecer. Mas se elas não têm uma disciplina para se alimentar bem, elas vão acabar engordando novamente, mesmo depois da bariátrica. Assim também é a pessoa que não tem uma disciplina financeira. Mesmo que elas tivessem todas as suas dívidas quitadas, elas iriam acabar se endividando novamente. Aqui o autor diz que 75% dos fiadores acabam pagando pela dívida. Então é um número muito alto, né? Então é quase como jogar na loteria. Você tem só aí 25% de chance de conseguir ser fiador de alguém que realmente vai conseguir quitar as suas dívidas. E como que nós fazemos então para não negligenciar a necessidade das pessoas? Um pai que precisa, às vezes, ser fiador de um filho. Pense em uma forma de ajudar a pessoa, mas sem esperar receber aquele recurso de volta, né? Então, se você tem que empenhar algum recurso para poder ajudar alguém, não empenhe um recurso que lhe fará falta no futuro, ou que vai comprometer a sua renda no futuro. Então, por exemplo, um pai que quer ver o filho se levantar na vida, mas não quer dar o dinheiro para ele, não quer dar um carro para ele, por exemplo, para ele iniciar um trabalho, coisa desse tipo, né? Pode sim ser um fiador do filho, né? E que o filho se comprometa em pagar de volta, mas faça isso com dinheiro que você não vai precisar para a sua sobrevivência, para a sua subsistência. Então faça como uma doação. Eu costumo fazer isso, eu tenho algumas pequenas fontes de renda que às vezes eu converto essa fonte de renda em uma fonte para ajudar outras pessoas. Então, quando a pessoa me pede um dinheiro emprestado, eu vou lá e empresto o dinheiro para a pessoa, mas eu sei que eu estou doando, né? Mas eu empresto para que a pessoa se sinta comprometida em devolver. E às vezes acontece de devolver, não é sempre, mas às vezes acontece a pessoa chegar para devolver e eu falo, não precisa me devolver, se for uma doação. Então eu faço isso porque às vezes tem um recurso que eu posso empenhar nessas coisas, mas se você precisa daquele dinheiro, não faça, porque você pode se comprometer no futuro, né? Então essa é a parte da pessoa que quer ajudar alguém, né, que tem boa disposição em ajudar alguém e acaba às vezes se prejudicando. E o autor fala aqui também, né, ele cita até Provérbios 28, verso 20, que fala que o homem que se empenha em se enriquecer muito rápido não passará sem castigo, né? E fala aqui sobre a ganância, pessoas que querem um jeito de enriquecer muito rápido. E hoje com a internet, né, é muito fácil você abrir aí a sua internet, tem alguém te oferecendo dinheiro, olha, eu vou te ensinar um método para ganhar dinheiro muito rápido, um método para você investir e receber aí um recurso muito rapidamente de volta. E geralmente essas pessoas estão vendendo um curso. Pense, se alguém soubesse realmente um método de ganhar muito dinheiro, por que ela precisaria, para ajudar alguém, vender um curso? Né? Ela poderia utilizar o próprio método e se enriquecer facilmente. Então, quando a pessoa se compromete aí em ajudar, ela não vai cobrar por isso, né? As pessoas geralmente que se metem nessas circunstâncias aí de tentar ganhar dinheiro fácil, elas estão se sujeitando a ser vítimas de um golpe, né? Então essas pirâmides financeiras, essas coisas que as pessoas entram e na verdade já entram em um negócio falido, um negócio que não gera renda, não gera emprego para ninguém, um negócio que não gera recursos. Então dinheiro não nasce em árvore, né? Uma vez eu falava para o meu pai, né? Meu pai muito simples e com aquela sabedoria da simplicidade mesmo, eu falava com ele sobre métodos assim, investimentos, bolsa de valores, coisas desse tipo. Estou falando que bolsa de valor é comparado a isso, não. Bolsa de valor, para quem sabe investir, é um bom negócio, né? Mas eu falava com ele sobre isso, né? E ele me falou uma coisa que, na simplicidade dele, ele me despertou. Ele falou assim, olha, dinheiro não nasce em árvore. Então, se alguém está ganhando, alguém está perdendo. E se alguém está perdendo, esse alguém pode ser você. Então, sempre que você pensa em ganhar dinheiro muito rápido, né, de onde está vindo esse dinheiro? Como que esse dinheiro, como que alguém produz dinheiro assim para poder te dar? Provavelmente alguém está perdendo. E se alguém está perdendo, esse alguém pode ser você também, né? Então, fuja desses esquemas, fuja de
métodos para ganhar dinheiro muito fácil, porque como eu disse, se alguém soubesse de um método para ganhar dinheiro muito fácil, ou ela não diria a ninguém, ou se dissesse, diria de graça para ajudar, não como uma forma de ganhar mais dinheiro, já que ela sabe como ganhar dinheiro muito fácil, né? Sem precisar extorquir, sem precisar cobrar nada de ninguém. E na quinta-feira nós temos aqui o título Empréstimos e Limites de Prazo, né? Então, é fato que muitas vezes nós vamos precisar recorrer a algum tipo de empréstimo, algum tipo de dívida, né? Vamos ter que nos endividar de alguma forma para adquirir um bem, ou mesmo aí utilizar o cartão de crédito para poder chegar no final do mês honrando os nossos compromissos e até se alimentando, né? Isso acontece realmente, às vezes o dinheiro não dá para chegar até o final do mês, mas o autor destaca aqui, né, que é importante que, se você precisa se endividar, é necessário que você faça isso primeiro com o pé no chão, né, com um dinheiro que você sabe que vai realmente entrar, que você realmente tem que receber e vai receber aquele recurso, não se endividar aí contando com dinheiro que ainda não chegou, que você ainda não sabe quando vai chegar, né? E procurar linhas de créditos mais baratas. Existem aí, por exemplo, o cartão de crédito, ele é ótimo se você paga ele em dia, mas se você atrasa um dia, já vem multa, já vem juros, já vem coisas que vão tirar da sua renda, né? E quando tira da sua renda, está tirando da sua família, está tirando do seu próprio sustento, dos seus próprios recursos e até de recursos que poderiam estar sendo usados para a pregação da palavra de Deus e também para ajudar outras pessoas, né? Então, a primeira coisa que nós precisamos fazer é pensar antes de adquirir uma dívida se nós vamos ter como honrar, porque senão os juros serão muito altos e nós certamente, depois de algum tempo, não vamos mais conseguir pagar, né? E sempre que precisarmos adquirir uma dívida, que essa dívida seja para um investimento em algo que realmente vale a pena, que realmente vai te trazer recursos no futuro. O autor destaca aqui que existem algumas coisas, como, por exemplo, investir em educação, investir em treinamento, né? Você acaba se capacitando mais para aumentar suas fontes de renda, né? Pessoas que têm curso superior e coisas assim, geralmente tem uma fonte de renda um pouco maior, um pouco melhor, né? Então, temos que tomar algum cuidado se isso for necessário e usar isso apenas como o último recurso. Devemos seguir o aconselhamento da Bíblia, né? Que é não entrarmos em dívidas, não estarmos endividados. Quando nós entramos em dívidas, nós acabamos nos tornando servos, né? Daqueles que nos emprestaram, daqueles que nos deram. Então, é muito importante seguir o conselho da Bíblia nesse sentido, né? É interessante na sexta-feira tem uma frase aqui de Ellen White que ela assim: decida-se nunca incorrer em outra dívida, negue-se 1001 coisas antes de entrar em outra dívida. Essa tem sido a maldição da sua vida. Provavelmente ela estava escrevendo para alguém, né? Então ela diz assim: evite-a, no caso a dívida, como quem evita a varíola. Então, a dívida realmente é um mal terrível, né? Na pergunta número 1 aqui da parte de sexta-feira, diz assim: as dívidas de muitas nações e indivíduos são impressionantes. Como tem sido sua experiência com dívidas e problemas que elas provocam? Como tem sido aí a sua experiência? As suas rendas têm sido suficientes para pagar aquilo que você deve? Se não, o que você pode fazer? Talvez um controle financeiro, né? Talvez anotações, certamente tem alguma coisa aí que você pode cortar para que você possa honrar com as suas dívidas, né? Ao contrário aí das grandes empresas, dos países, né? O país pode fabricar dinheiro, então pode simplesmente cobrar mais impostos e quitar suas dívidas, honrar aí com seus compromissos. Nós não temos isso, né? Nós não temos como fabricar dinheiro. Pergunta número 2, como a igreja pode ajudar os membros a gerenciar sua vida financeira em geral? Isso é importante, né? Já que as escolas não dão esse suporte para as pessoas que estão perecendo em dívida, né?
Isso é muito importante, já que as escolas não ensinam sobre educação financeira, né? E esse é um assunto tão comum na Bíblia, tão relevante na Bíblia, é muito tratado na Bíblia, o assunto das finanças é muito tratado. Jesus Cristo, inclusive, comparou o dinheiro a um ídolo, né? Então, lidar com o dinheiro é uma forma que nós temos também de manter a nossa adoração sistemática, a nossa adoração pura, a nossa adoração a um só Deus. Então, se nós, como igreja, nos empenharmos mais nisso, nós temos aqui na igreja de Teresópolis, nós temos programas e projetos exatamente para isso, para ajudar as pessoas a melhorarem as suas fontes de rendas e também para administrar melhor as fontes de renda que já possuem, né? Nós temos aqui, seria bom se você tem alguém aí na sua igreja, na sua comunidade que administra bem as suas finanças, né? Quem sabe uma palestra, quem sabe essa pessoa possa dividir a sua experiência aí. A pergunta número 3 diz assim: quais promessas bíblicas podemos reivindicar para nos protegermos da atração do mundo e dos perigos financeiros que a ganância pode representar para nós? A ganância e outros perigos financeiros que nós podemos enfrentar, né? Muitas pessoas acabam se endividando para poder demonstrar um estilo de vida que não tem, para poder mostrar para a vizinhança, para ter um carro que o vizinho tem. Isso não combina conosco, né? Então, se você tem um carro, já está quitado aí, né? Ande mais um pouquinho com o seu carro, até você juntar um dinheiro para poder comprar, ao invés de se endividar, né? Então, precisamos ser mais temperantes no nosso consumo, nas coisas que nós fazemos, e principalmente nos lembrar que nós não somos cidadãos aqui desse mundo, nós não ajuntamos tesouros aqui nesse mundo, nós somos apenas condutos de bênção. Deus deposita bênçãos em nós para que nós possamos abençoar outras pessoas. Nosso propósito é juntar tesouros que são para a eternidade, tesouros no céu. Inclusive, né, o tema da semana que vem é sobre isso: ajuntem tesouros no céu. Então nós devemos pensar a respeito do céu e da eternidade antes de comprar algo, antes de fazer alguma dívida, pensar sobre isso. Como que isso pode acrescentar na minha vida espiritual? Isso que eu estou comprando vai me tornar mais próximo de Cristo, vai me tornar mais próximo do céu? Ou estou simplesmente comprando isso para agradar pessoas que não contribuem em nada para a minha espiritualidade? Uma vez eu ouvi uma frase sobre o consumismo, né? O consumismo é quando nós compramos coisas que nós não precisamos com o dinheiro que não temos para agradar pessoas que nós nem gostamos. Então, às vezes nós nos envolvemos em dívidas e isso não tem sentido algum. Eu quero terminar essa nossa participação aqui com uma oração e orar por você, também pela sua vida financeira, para que você possa aí alinhar seus pensamentos com a vontade de Deus e conseguir, se Deus quiser, aí quitar as suas dívidas, né? Vamos orar? Santo e bom Deus, muito obrigado pelo privilégio que nós temos de servir a um Deus que se preocupa com todos os aspectos da nossa vida. O Senhor se preocupa com o nosso descanso, se preocupa com a nossa alimentação, se preocupa também com as nossas finanças. Nós te pedimos, Senhor, pela Tua graça, que o Senhor nos ajude a administrar bem os recursos que o Senhor tem colocado ao nosso dispor, que o Senhor tem colocado em nossa mesa. Te pedimos também pela Tua graça que o Senhor nos ajude a ajudar outras pessoas que não estão estabilizadas financeiramente, que estão endividadas, mas que possamos ajudar de forma que isso não venha comprometer a nossa vida financeira, não venha comprometer os nossos recursos. Te pedimos, Senhor, pela Tua graça, que o Senhor continue nos abençoando, botando a cada dia o pão na nossa mesa, e mesmo, Senhor, que os recursos sejam escassos, até aqui o Senhor tem nos ajudado. Te pedimos pela Tua graça que o Senhor perdoe a nossa dívida, a maior dívida que nós temos, que é a dívida do pecado, que nos leva à morte, e nos salve para o Teu reino. Te pedimos isso em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Obrigado, amigos, e até a semana que vem com mais um estudo da Palavra de Deus. Valeu, Marcos. Obrigado aí pela sua oração, pela sua palavra. Valeu, Alexandre, né? Onde estiver, sempre estamos aí estudando a Palavra de Deus. O Ricardo também, com muita força, muita disciplina, né, Ricardo? E nos despedimos aqui, ó, de frente dessa paisagem tão bonita aqui de São Paulo, do Museu do Ipiranga, né? E nos vemos no próximo vídeo, já no 6º vídeo dessa série,
onde nós vamos querer estudar, pessoal, ajuntem tesouros no céu. É lá que nós precisamos ajuntar tesouros. Beleza, pessoal? Então, fiquem com Deus. Até lá. Tchau, tchau. Bora.